Facebook não, Facebook é onde transmite, né? No YouTube, para que você possa assistir e rever as pregações e se lembrar das coisas que a igreja, né, os irmãos têm compartilhado sobre esse tema, né? E como nesses 2 últimos domingos eu não estava, eu tive que assistir, né, a pregação do Chesco, que ele fez, e depois eu assisti a do Guilherme para tentar entender do que eles estavam tratando, do mesmo assunto, né, porque estamos querendo falar do mesmo assunto, estamos falando do mesmo assunto, para que eu não me desvie, para que eu não fale uma coisa um pouco nada a ver. Mas vamos encerrar o assunto hoje, e hoje eu gostaria de começar, né, o título da pregação, a primeira parte da pregação é esse título que está aí no slide, né, como você pode ver. O título é O que o Senhor espera do seu servo? Né? A pregação do Chesco também foi uma pergunta, né? E ele começou com a pergunta, e eu também começo com a pergunta. E também vou dizer as mesmas palavras que o Chesco disse na pregação dele, né? Como você responderia a esta pergunta? Né? Se você pudesse pensar nessa pergunta, quais são algumas características, alguns pontos, né? Como você trataria essa pergunta, né? O que o Senhor espera do seu servo, né? Será que nós sabemos o que Deus espera de nós? Será que você sabe o que Deus espera de você como servo do Senhor? E como podemos ser o servo que Deus quer? Como nós podemos ser o servo que Deus quer? Quando eu estava vindo para cá, né, dentro do carro, eu fiquei pensando como eu poderia abordar ainda mais esse assunto, né? O que o Senhor espera do seu servo. Nós sabemos que estamos passando ainda, né, estamos ainda numa pandemia, onde mais de 500 mil de pessoas no nosso país já perderam suas vidas por causa dessa doença, né? Outros ainda passaram por essa dificuldade, né? Somos imensamente gratos aí pelo Nelson estar conosco hoje, está se recuperando, né? Ele está conosco aqui. E nós sabemos que muitos irmãos do nosso meio aí perderam suas vidas, né? E essa semana, como muitos sabem, eu fui para Campo Grande e essa semana eu já estava aqui e muitas notícias, né, circulam entre as igrejas, né, irmãos pedindo oração, né, fulano tá internado, outra irmã também está internada também na UTI. E como irmãos nós nos disponibilizamos, né, para orar uns pelos outros, porque esse é o nosso papel como irmãos, né, como cristãos, orar uns pelos outros, né, principalmente quando estamos enfermos. E só que muitas vezes nós sabemos que por mais que a gente ore, a gente precisa orar a Deus, algumas orações não vão sair do jeito que nós queremos, né? Muitas vezes é sempre a vontade de Deus que vai prevalecer no final. E essa semana, né, infelizmente, um irmão que eu tive o privilégio de conhecer, ele veio a falecer, né, já estava alguns dias internado, né. E aí, essa semana, então eu peguei no dia que ele faleceu, durante a tarde, de manhã foi o velório, de tarde eu peguei o telefone e liguei para um casal de irmãos, lá de Campo Grande, e aí eu perguntei como eles estavam, né. Aí eles comentaram que, nós acabamos de chegar do velório, né? E é incrível que tinha bastante gente lá, tinha muita gente, e é interessante que tinha muita gente que foi evangelizada por esse homem, no qual esse irmão serviu muitas pessoas, né? Não só no bairro lá onde tinha a igreja, mas nas cidades vizinhas, e tinha muita gente, até pessoas na qual ele ainda estava estudando, apresentando o evangelho, estavam lá, né, mostrando, né, os frutos do crescimento que eles tiveram através desse irmão. E ouvindo esse relato, né, desses irmãos para mim, eu me lembrei muito daquela história, não sei se você lembra em Atos, eu não vou ler, mas só vou citar em Atos capítulo 9, quando Pedro é chamado para ir a Jope, né, aonde os irmãos pediram para que Pedro fosse até Jope, porque tinha uma serva que ficou doente e ela faleceu. E eu me lembrei um pouquinho da cena, né, de Pedro chegando em Jope,
né? Ele foi levado até o lugar onde estava o corpo da irmã que havia falecido, e tinha muitas irmãs ali mostrando, né, as coisas boas que ela havia feito, né? E eu me lembrei um pouco disso, né? Então, mostrando para Pedro, chorando, né, mostrando as roupas, o dom dela era fazer, o texto fala que ela fazia túnicas, vestidos, né? Ela usou o dom que ela tinha para poder servir as irmãs, né, da congregação da igreja, provavelmente em Jope. E isso mexeu um pouquinho comigo, né, quando eu ouvi esse relato. E justamente quando eu pensei e lembrei dessa história, e eu tive a oportunidade de conhecer esse irmão, realmente ele tinha as características de alguém, de um servo que o Senhor espera, né? E aí eu lanço essa pergunta para cada um de nós, né? O que será que o Senhor espera de nós como igreja? Como servos, né? O que o Senhor espera de cada um de nós, né? É claro que a gente entende que o Senhor espera muita coisa de nós, né? Eu quero compartilhar alguns pontos que eu me lembrei, né, desse servo, de tantos outros servos que eu conheci, algumas características, né, que nos ajudam a entender como ser o servo que Deus espera, né? Então, essa é a pergunta, né? Como ser o servo que Deus espera? E o primeiro ponto que eu pensei, né, como ser o servo que Deus espera? Então, o primeiro ponto está aí na sua tela, né, algumas características para nós ir pensando. É claro que provavelmente na sua mente você deve pensar em outras características. A primeira que eu pensei é: conheça mais sobre o Senhor, né? Então, para nós sermos o servo que o Senhor espera, nós precisamos entender e saber quem é esse Senhor na qual nós servimos. Porque não faz sentido servir se nós não sabemos a quem estamos servindo. Em João 17,3, o Senhor diz: e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, como ser o servo que Deus espera? Aquele que quer conhecer mais o Senhor. Então, como nós podemos conhecer mais o Senhor? Então, existem várias formas de nós conhecermos o Senhor, né? Então, imagine algumas formas: tendo comunhão, estudando mais, praticando mais. Existe N formas de nós conhecermos ainda mais o Senhor. Mas, para que nós sejamos o servo que Deus espera, nós precisamos conhecer mais o Senhor. Você conhece o Senhor a quem você serve? Eu conheço, eu tenho conhecido mais esse Senhor, né? O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem Deus enviaste ao mundo. O segundo ponto é: obedeça aos seus mandamentos. Então, não existe servo sem obediência, não existe obediência sem o serviço, né? E eu lembrei também das palavras de Jesus em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, para ser o servo que Deus espera, nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, e isso vai nos dar ainda mais motivos para sermos servos. Outro ponto que eu acho interessante é: exerça o amor ao próximo. Esse é um grande desafio, mas se nós queremos ser o servo que o Senhor espera, nós precisamos desenvolver esse dom, essa característica do cristão, ser um servo que exerce o amor ao próximo. E eu me lembrei de dois textos, né? O primeiro em João 15, versículo 12, onde Jesus disse: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, o nosso desafio é amar o nosso próximo como Jesus amou. E como eu vou poder amar o meu próximo se eu não sei como Jesus amou, se eu não me esforço para conhecer o amor de Jesus? Então, primeiro eu preciso conhecer a forma como Jesus amou, a forma como Ele demonstra o seu amor, porque a partir desse momento eu vou poder aprender a amar o meu próximo. E isso é um grande passo para ser um servo do Senhor.
E um outro texto que eu me lembrei foi o que Paulo disse em Romanos 15, versículo 2: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então esse é um outro desafio proposto para cada um de nós como cristãos, que Paulo compartilha conosco na sua carta aos Romanos. É um desafio agradar o próximo, porque muitas vezes a gente quer agradar aquele que nos convém, mas o nosso desafio é agradar a todos, né, para o bem dele. E Paulo fala qual que é o propósito de nós agradarmos o nosso próximo. No final ele diz, a fim de edificá-lo. Isso é uma grande característica de um servo. Eu quero te agradar, Alex. Eu quero agradar porque você é meu irmão, você está próximo de mim, a fim de edificá-lo para o reino de Deus. Eu quero edificar os meus irmãos, e eu também quero ser edificado, né? Eu preciso edificar e eu também preciso ser edificado. Existe essa troca. Então nós precisamos aprender ainda mais a exercer esse amor para o próximo, com o próximo. O outro ponto que eu pensei sobre como ser o servo que Deus espera é: fale de Jesus para outras pessoas. Falar de Jesus, pregar sobre Jesus, falar sobre esse fascinante homem, vai nos tornar aquele servo que Deus espera. Um texto conhecido, Marcos 16, e disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, vamos falar de Jesus, vamos anunciar a Jesus. Isso vai nos tornar um servo que Deus espera. Também lembrei de Salmos 96, 3, onde o salmista diz: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Vamos anunciar a glória do Senhor. Vamos anunciar aquilo que Deus fez, a transformação que Deus fez em cada um de nós. Isso é um bom motivo para falar de Jesus. Falar sobre as transformações que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Isso vai nos tornar ainda mais o servo que Deus espera de cada um de nós. Um outro ponto que eu também acho interessante é: tenha alegria em servir a Deus. E eu lembrei dos dois textos de Paulo, que ele fala tanto em Filipenses como em Tessalonicenses. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E em Tessalonicenses ele diz, alegrem-se sempre. A alegria, prazer em servir a Deus. Ah, tenho que servir a Deus. Ah, não quero, estou cansado, estou estressado, a semana foi cheia. Mas, o que o Senhor nos motiva aqui através do apóstolo Paulo? Alegria! Que prazer poder servir a Deus. Então, uma grande característica a ser desenvolvida pelo servo do Senhor, e o Senhor espera isso do seu servo? Sim, que ele tenha alegria em servir a Deus. E é interessante que Paulo fala, alegrem-se sempre, não é de vez em quando, não é um dia sim, um dia não, alegrem-se sempre no Senhor. Outro ponto que eu acho interessante é, glorifique a Deus com suas ações. E eu lembrei de um texto que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Tudo. Dar honras a Deus. Esse é o servo que Deus espera de nós. Quando nós vamos sair para trabalhar, quando nós vamos tratar, a forma como tratamos as pessoas, a forma como somos tratados, se você é tratado bem ou mal lá fora no mundo, dê glória a Deus, dê honra a Deus. Ah, mas eles falaram mal de mim porque eu sou cristão.
Dê glória a Deus. Dê honra a Deus. Isso é ser o servo que Deus espera de cada um de nós. Glorificar a Deus com as nossas ações, em tudo que nós formos fazer. Deus espera muitas coisas de seus servos, né? E essas são algumas coisas que eu quis compartilhar. É claro que na sua mente você deve estar pensando em muitas outras formas de como ser o servo que Deus espera. Porque uma coisa que nós temos aprendido na nossa jornada como seguidores do Senhor é que servir na igreja é um fardo? Não. Servir na igreja, a conclusão dessas pregações sobre serviço é: servir na igreja do Senhor é um privilégio. O Senhor não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Mas o Senhor também precisa de nós para que a mensagem dele alcance outros corações. Ele precisa dos seus servos nesse sentido. Mas servir na igreja é um privilégio. É um privilégio poder fazer parte do reino de Deus, mesmo eu não merecendo. Não mereço absolutamente nada. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. E servir na igreja é um privilégio. É um prazer servir na igreja. Esse tem que ser a nossa motivação. E uma outra pergunta, não sei, uma outra pergunta, dentro da minha pregação, essa é a segunda parte, se servir na igreja é um privilégio, né, e a primeira parte foi o que o Senhor espera do seu servo, como eu posso servir na igreja? Você já pensou nessa pergunta? Então, mais uma pergunta aí para a gente pensar juntos. Como eu posso servir na igreja? Como você responderia essa pergunta? O Alex começou a comentar o assunto hoje cedo na carta de Paulo aos Romanos, né? Através dos dons que Deus capacita os seus servos. Cada um aqui tem dons, tem capacidade. Ninguém aqui nasceu sem dons. Todo mundo tem algo especial para poder servir a igreja do Senhor. Não é verdade? Eu creio nisso. Então, cada um de nós, todos nós, temos dons, né? Só que uma coisa que nós sabemos, e você vai concordar comigo, é que a igreja do Senhor, composta por pessoas que são pecadoras, que buscam o aperfeiçoamento diário, a igreja tem problema, certo? Infelizmente. A gente gostaria que não tivesse. A igreja tem problemas, e é uma coisa que todo mundo aqui está cansado de ouvir. A igreja tem problemas. Todo mundo já sabe. A igreja tem problemas. E algum tempo atrás, eu ouvi na pregação de um irmão uma coisa interessante, e eu vou meio que copiar o que ele falou, tá? Né? Então ele disse uma coisa interessante. Ele disse, e uma coisa que me fez pensar sobre o assunto de serviço. Ele disse o seguinte, que a igreja, né, tem muitos problemas, só que a igreja deveria ter um único problema, só um problema. E qual problema é esse que a igreja deveria ter, né? O único problema que a igreja deveria ter é o fato de haver tantos servos, mas tantos servos, que a gente deveria orar a Deus e dizer, Senhor, aonde a gente vai colocar tantos servos para servir? Está faltando ministérios. É tanta gente que quer servir, que a gente não tem onde colocar tantas pessoas. A gente ia se ajoelhar, pedir a Deus que nos ajude a organizar uma forma para que todo mundo consiga servir. A igreja tem esse problema? Eu não vou te dar a resposta. Eu acho que você já sabe qual é a resposta.
Você gostaria que a igreja tivesse esse problema? Eu gostaria que a igreja tivesse esse problema. Esse é um problema que eu queria que a igreja tivesse. A gente lá batesse a cabeça, onde a gente vai colocar tanta gente que quer servir? Está difícil, né, colocar tanta gente. Eu gostaria que um dia a igreja tivesse esse problema para resolver. Espero que tenha esse problema um dia, para que juntos a gente resolva, né? Então, você concordando ou não, infelizmente, né, a gente entende que na igreja ainda existem mais pessoas que querem ser servidas do que serem servas, né? Estou falando que você não pode ser alguém que queira ser servido. A igreja, a gente vai, nosso papel é servir. E você, como irmão, vai ser servido, não é? Né? Então, a gente tem que pensar, como a gente pode mudar essa realidade? Né? Como vamos mudar essa realidade? Né? De orar a Deus para que haja mais servos. Né? Só mudaremos essa realidade, o primeiro ponto, né? Eu acredito, quando todos nós entendermos o propósito de fazermos parte da igreja de Cristo. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Eu sei que tem muitos aqui que vieram de tantos outros lugares, e quando você se depara com o privilégio de conhecer a igreja única e verdadeira, isso já tem que ser um grande motivo, no meio de tanta confusão religiosa que existe no mundo. Nós aprendemos que devemos, né, servir a Deus por meio dos dons que Ele nos capacitou. Deus nos dá Deus dá dons a todos os cristãos, para que cada um possa desempenhar o seu papel no corpo de Cristo, né? E os dons que Deus dá a cada um de nós, vai nos ajudar a servir melhor à igreja, ao reino e também ao nosso próximo. E eu lembrei um texto que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para qual propósito Deus designou isso? Com o propósito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Todos nós queremos que a igreja chegue, como Paulo fala, à maturidade. Essa maturidade espiritual, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E como nós podemos fazer isso? Né? Através dessas pessoas que Deus designou, com esse propósito. Essas pessoas que Deus designou aqui, eles não são só para terem títulos na igreja, eles têm propósito. Né? Naquela época tinha os apóstolos e os profetas. Hoje nós temos evangelistas, pastores e mestres. E Paulo está dizendo que esses homens são usados por Deus para um propósito. Qual propósito Deus usa esses homens? Com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Porque a gente sabe que tem alguns irmãos que não sabem o que quer, não sabem aonde colocar em prática os seus dons. Colocar em prática, ou quero servir na igreja, não sei como. Tem essas pessoas na igreja que são usadas por Deus para te ajudar nesse propósito. Hoje nós temos evangelistas, pastores e mestres no meio da igreja, que são usados por Deus para ajudar os irmãos a terem esse direcionamento. Ah, eu quero servir. Vem cá, vamos descobrir quais são os seus talentos, quais são os seus dons, para que a gente coloque você num lugar onde você se sinta confortável para servir a igreja do Senhor. Vamos voltar ao princípio bíblico. Olha o princípio bíblico aqui, que Paulo nos deu. Né? E uma coisa que nós sabemos, né? Os dons são diferentes, os serviços são diferentes, mas o Senhor é o mesmo. É Ele quem opera tudo em todos.
Eu também lembrei de palavras do próprio Paulo, em 1 Coríntios 12, 4-6, que ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços. Ou seja, tem muita coisa na igreja para fazer, tem muitos serviços, tem muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E ele diz que há diversidade nas realizações, na obra do Senhor, ele está falando, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Por mais que existem várias, a gente diz ministérios dentro da igreja, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para o crescimento, que aí entra o versículo de Paulo em Efésios, para que a igreja chegue à maturidade e para que a igreja atinja a medida da plenitude de Cristo. Então isso é um desenvolvimento, que a igreja, é um processo que a igreja precisa passar. E para servi-lo de forma mais produtiva e eficaz, nós precisamos descobrir e aplicar aqueles dons que Ele nos deu. E como cristãos, nós devemos aprender a administrar o nosso tempo de tal forma que possamos encontrar uma maneira de servir ao Senhor por meio dos ministérios que a igreja tem. Jesus, ele instituiu a igreja para que o cristão, um dos motivos do qual Jesus instituiu a igreja, é para que o cristão possa servir com os seus dons. Deus quer que o servamos como corpo, muitos membros, cada um exercendo a sua função em conjunto, em benefício um do outro. Então esse é o propósito. Então através dos meus dons, eu quero servir a igreja, para que os meus irmãos, assim como Paulo diz, para que os meus irmãos sejam edificados. Eu quero edificar os meus irmãos. Então eu quero servir, para que vocês sejam edificados. E através dos dons dos meus irmãos, eu quero que os meus irmãos também me sirvam, para que se complete a obra, para que eu também seja edificado. Então, como nós vamos nos edificar? Servindo uns aos outros. E eu não posso ser edificado se os meus irmãos não querem servir na igreja. Eu quero ser edificado, meu irmão. E eu preciso que você sirva para que eu seja edificado. E eu quero edificar você. Por isso eu preciso servir ainda mais na igreja, para que você também seja edificado. Então, alguns podem perguntar, aonde servir? Na igreja não falta lugares. Tem muitos ministérios. O Alex já começou a falar algumas coisas na EBD. Então, tem a parte de ensino, trabalho com homens, trabalho com mulheres, missões, evangelismo, a música, ensaios, cânticos, na área social, dar assistência aos irmãos, grupo de casais, grupo de jovens, grupo de visitações. Na área espiritual, tem discipulados. Tem irmãos que têm recém-convertidos que precisam ser discipulados. Quem é que vai discipular esses irmãos? Então precisamos de irmãos dispostos que queiram discipular novos convertidos. Quem vai querer fazer parte desse ministério? Temos irmãos que oram uns pelos outros, grupos de orações, aulas, estudos, ministério de pregações. Ou seja, uma coisa que nenhum irmão pode reclamar é que falta coisa para fazer na igreja. Porque não falta coisa para fazer na igreja. Eu lembrei das palavras do próprio Jesus, em certa ocasião, quando ele diz, em Mateus 9:37, a seara é grande, na verdade é grande, mas infelizmente os trabalhadores são poucos. Meu pai acabou de comentar sobre a Colheita Brasil. A oferta está grande, falta trabalhadores. Quem vai querer sair da sua casa e do outro lado do país para começar a obra do Senhor? Quem vai ter essa coragem? Falta servos. Agora a gente não precisa orar para ter dinheiro. Agora a gente tem que orar para que Deus levante trabalhadores, levante servos. Então, como podemos servir na igreja? Devemos então ter a motivação certa para servir. E a motivação certa para o serviço cristão é o amor.
o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, servir com amor é gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. Servir sem amor, somente por obrigação, é fardo, como eu falei na primeira pregação, né? É canseira. E Paulo diz que o amor é o maior dos dons. Ele diz em 1 Coríntios 13:13, o amor é o maior de todos os dons. Então, de que maneira podemos servir na igreja? Qual deve ser o nosso desempenho? Quais são os meus dons? E em que ministério da igreja eu sirvo ou eu gostaria de servir? Então, vamos nos apresentar para o serviço. Sempre tem lugar para quem quer servir. E lembre-se, todos no corpo são importantes, né? Todos no corpo, que é a igreja do Senhor, são importantes. A igreja precisa dos seus talentos, a igreja precisa dos seus dons, para que a igreja, os irmãos sejam edificados por meio dos seus dons. Então, lembre-se das palavras de Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, que Deus abençoe os seus servos. Oremos.